As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Se você deseja assistir o GP completo sem grades, faça um Pix de qualquer valor para apoiar o canal e você terá acesso ao canal privado do Telegram, com os treinos livres, classificação e a corrida do GP que você apoiou. Acesse o primeiro link do Telegram na descrição desse vídeo. Você que se liga na tela do Band Esportes, seja muito bem-vindo à última etapa do ano da Fórmula 2. Estamos em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, nessa marina artificial, mas que não deixa de ser maravilhosa e que vai ser palco da Sprint Race, a última Sprint Race do ano, que acontece justamente nesse circuito. O diagrama da pista para você de 5.281 metros em duas zonas de possibilidade de abertura da asa móvel. A elevação do traçado que tem 8,2 metros e 16 curvas, hein? Um traçado que ficou histórico depois da última corrida, da última etapa da Fórmula 1 do ano passado. Alguns dos acontecimentos do ano passado, nas curvas 6 e 7, ultrapassagem de Piastri em cima de Lawson, e aí um tal de Roy Nissany ou Roy Insano, como queira, num acontecimento com Oscar Piastri e Yuri Vips na curva de número 9. Aí nós partimos para as curvas de número 10 e 11, onde houve uma confusão entre Jack Durham e Liam Lawson, que ainda estão no mesmo grid para essa etapa e para esse ano de 2022. Hoje teremos, e durante o final de semana, a Pirelli trazendo os pneus de composto médio e de composto macio. Estamos a praticamente 2 minutos da volta de apresentação e a volta de aquecimento dessa Sprint Race e o grid de largada que tem Richard Verschoor largando na primeira posição. Você tem o caminho aberto, o convite para participar com a gente na hashtag F2 no Band Esportes. Já vai mandando a sua mensagem no começo deste sabadão, já com Felipe Drugovich na pista, largando em 7º, e o Enzo Fittipaldi largando na 13ª posição. Por falar em posição de largada dos brasileiros, vamos curtir como é que será o grid de largada da Fórmula 2 para essa Sprint Race. O Richard Verschoor larga na primeira fila ao lado do Liam Lawson. E a segunda fila tem a Mauri Cordel, piloto da Van Amersfoort Racing, largando ao lado de Dennis Hogger, que ainda não convenceu na Fórmula 2. Logan Sargent, na fila de número 3, se alinha com Jack Durham na 6ª posição. Felipe Drugovich, o brasileiro, campeão da Fórmula 2 em 7º. E atrás dele o vice, Theo Puchek, em 8º. A fila de número 5 tem Roy Nissany, o israelita, largando com Ayumi Waza, que larga na pole, o mais rápido da quali de ontem. E a fila de número 6 tem Marcus Armstrong e Erhan Darúvala, largando lado a lado. Em 13º, Tubarãozinho, Enzo Fittipaldi larga ao lado de Yuri Vips em 14º. E a fila de número 8 tem Frederic Vestidar Grand Prix, largando ao lado de Juan Manuel Correia. O cara está de volta na 16ª posição. Ralf Boschung em 17º, Zane Maloney, barbadiano, piloto, largando em 18º. Oli Caldwell e Clement Novalak se alinham na fila de número 10. O Novalak foi punido por acelerar em bandeira amarela no quali. Tatiana Calderon e Marino Sato fecham a última fila de largada. Tá ali atrás justamente a companheira de equipe do Enzo Fittipaldi. Já vai descer a última luz vermelha, vai se apagar a última luz vermelha para a volta de aquecimento dos pilotos e de apresentação. Nós vamos embora para o início da Sprint Race, mas antes, Thiago Mendonça, Ricardo Molina, sempre ao meu lado, um bom dia para vocês e a expectativa para essa Sprint Race. Muito bom dia, Pedro Martelli, bom dia, Ricardo Molina, a você que gosta de automobilismo. Vai ser uma corrida de muita troca de vácuo, né? De muita troca de asa móvel. A gente está falando de um circuito em que metade dele é composto por retas, então a gente tem aí a reta até a curva 6 e também a reta até a curva 9, que devem proporcionar boas ultrapassagens, boas manobras. A gente sabe que não é uma pista fácil para isso, depende muito de como está o seu carro, de como você conseguiu o ajuste aerodinâmico para andar mais ou menos de reta. Afinal de contas, você compromete um lado para ganhar no outro, e a gente vai ouvir agora os pilotos. A gente vai tentar conseguir uma boa posição na largada e depois administrar o jogo de pneus. A pista não é muito fácil para administrar os pneus, mas a gente vai tentar largar para frente e aí ver o que acontece. O Lawson também é bastante agressivo na largada e vamos ver como é que fica.
Ricardo Molina, e esse céu maravilhoso em Abu Dhabi, hein? A expectativa para essa Sprint Race tá aí, a tabela de classificação, a classificação com Drugovich já campeão da temporada. Em relação a desgaste de pneus, a temperatura está ajudando. Temperatura da pista baixou para 39,1, temperatura do ar 29,7. Essa temperatura deve cair durante a corrida. Importante a gente observar o futuro. Futuro do Enzo Fittipaldi, que está ali na segunda posição. Um carro da Carlin com um piloto competente e animado, que fez o TL1 da Fórmula 1 e foi o quinto melhor tempo, tomou só 2 décimos do Checo Pérez. Liam Lawson tem aí muito ânimo para partir, quem sabe, logo para a primeira posição no começo e a vitória dessa prova. Aproximação do Richard Verschoor. Aí o Logan Sargent, um piloto que precisa necessariamente terminar entre os 6 primeiros na classificação de pilotos, senão ele não consegue a superlicença para poder correr pela Williams no próximo ano. Você participando com a gente, hashtag F2 no Band Esportes, mandando os primeiros abraços, inclusive para o Zé Flávio. Grande abraço para o Zé Flávio, curtindo a Fórmula 2, esperando também por um bom final de semana da Fórmula 1. E aí no detalhe para você, o Marino Sato é o último piloto a se apresentar para o grid. Vale lembrar que não temos a obrigatoriedade de parada nessa Sprint Race, portanto, de olho no composto de pneus escolhido pelas equipes e pelos pilotos. O fiscal já vai passar ali atrás com a bandeira verde. Tudo pronto, os carros alinhados, nós vamos para a última largada, a última Sprint Race do ano. Descem as luzes vermelhas, pé no porão e vambora. O Richard Verschoor largou bem, mas larga também muito bem o Liam Lawson. Já veio para tomar o traçado por dentro, travou tudo lá atrás. O Jack Durham tentando manter a posição. Olha como o Logan Sargent vem por fora. Vem para cima do Dennis Holger. Pelo menos entre os 3 primeiros, uma largada limpa entre Richard Verschoor. O Enzo Fittipaldi já foi para o muro. Isso vai dar safety car. Esperamos que esteja tudo bem com ele. Eu dizia sobre a largada limpa entre os 3, 4 primeiros. Verschoor, Liam Lawson, Cordell e Dennis Holger. E o Enzo Fittipaldi se envolvendo em um acidente. A câmera ainda, enquanto não entender que está tudo bem com os pilotos, não busca a imagem. Temos uma bandeira amarela no primeiro setor. E o Drugovich ainda, com isso, pois é, o Drugovich com isso está em quinto, hein? O Drugovich conseguiu 2 posições na largada, uma boa largada do Felipe Drugovich. O Roy Nissany vem na caça, vem na bota do Theo Pourchaire, uma belíssima largada do Drugovich. Temos uma bandeira vermelha e quem perdeu posição, justamente o Sargent e o Jack Durham, hein? Ó, isso me preocupa, hein? Não é safety car, é bandeira vermelha. Vamos ver o que aconteceu com os pilotos. Enzo tá inteiro, ótimo. E a questão agora também é que as posições, elas vão ser alteradas, né? A gente tem um reinício da corrida. O outro piloto parece não ter saído do carro, tem um fiscal agachado do lado do cockpit. Está embaixo da barreira de proteção, né? Olha, o Enzo está fora do carro, o Enzo vai prontamente ver o que possivelmente aconteceu e o design do carro. Aí o Pietro Fittipaldi, ele está ao lado do Bruno Michel. O Bruno Michel, que é o CEO da Fórmula 2 e da Fórmula 3. O Pietro, piloto reserva da Haas, inclusive fez o TL1 pela Haas, está preocupado também com o outro carro. O outro carro, ele tem o desenho da Red Bull. É isso que eu ia falar. É o Jehan Daruva lá. A gente com a experiência de muitos e muitos anos de transmissões de automobilismo, a gente vai se apegando a algumas coisas importantes. Geralmente a cena do acidente, nem o local do acidente é mostrada caso o piloto esteja desacordado. É claro que ninguém aqui está dizendo que está tudo bem com ele, está perfeito. Mas se o piloto estiver consciente, o local do acidente é buscado. Pronto, está aí, resolvido. Então isso é uma coisa que vocês, até para as próximas corridas, em casa, para acompanhar, se a cena do local for mostrada, é porque o piloto está consciente. Não se sabe o estado dele, claro, mas consciente ele está. Tá um pouco tonto, né? O Enzo Fittipaldi foi até lá para mostrar preocupação, para cumprimentar o Jehan Daruva. O Daruva tá assim, um pouco desorientado, ele está inclusive sentado ali no pneu. O médico fala com ele, a gente ainda não tem a repetição do acidente para entender o que aconteceu, como aconteceu, o que provocou. O fato é que o carro está praticamente, como o Mendonça disse, embaixo da barreira de proteção. E mais uma vez, hein, isso aí não precisa nem esperar o replay para dizer. O Halo com certeza teve uma grande participação para evitar que fosse algo pior.
Vamos ver a repetição da largada, então, ó. O Daruvala tá aqui atrás, ó. Acabou de passar a câmera, ó. O Daruvala largou atrás do Roy Nissany, ó. À esquerda, o carro da Red Bull. Olha, um toque entre o bico do Pourchaire e a traseira do Durham ali. O Pourchaire já vinha com uma marca de pneu no bico. Olha lá, o Fittipaldi por fora. Ali à frente, ó. Essa é a câmera do Jüri Vips, o Fittipaldi por fora e o Daruvala... Se enroscaram. O Enzo acabou espalhando ali, né, pra dentro. Tocou o carro do Daruvala. Enzo, are you okay? Are you okay? I'm okay, he just sent me off. He just crashed me out of the race. O Enzo ali é perguntado pela equipe se ele tá legal, ele diz que sim, aí ele reclama do Daruvala, diz, ele me empurrou para fora, ele me tirou da corrida. Não é a percepção que a gente tem nessa primeira imagem, né? Vamos ver se a gente tem mais alguma repetição, e aí eles se cumprimentam, tudo bem com ambos. O interessante seria pegar um onboard de um dos dois, né? Enquanto nós já temos a direção trabalhando para retirar os carros. Agora pela frente, eu não sei, certamente, é o momento que eles deram a bandeira vermelha. Se já tinha sido completada uma volta ou não. Não, ainda não. Se isso não aconteceu, eles voltam para a posição de largada inicial, não voltam? O Drugovich, que ganhou 2 posições, ele vai largar em 7º. Perfeito. E o Sargent, que perdeu um monte em 9º, tem uma nova chance aí. Eu só não sei o que acontece com as duas vagas de Daruvala e Enzo, se elas são preenchidas ou se elas têm que ficar vazias no momento da largada. Aí eu pergunto uma coisa, se eles deram a bandeira vermelha depois do primeiro, que era o Richard Verschoor, ter cruzado a linha de chegada, já ter completado uma volta, e dar a bandeira vermelha na sequência, a relargada era com a posição que estava no momento. Não. Ou volta para a posição do grid. Porque volta para o final da primeira volta completada. Então, da anterior, entendeu? Como foi a primeira volta, a anterior é 0. É 0, então perfeito. A posição volta para o início. Jüri Vips em 12º, então esse lugar, pelo que o nosso comissário aqui, Molina, está dizendo, do Drugovich em 5º, ele vai para 7º. E teremos o restabelecimento das outras posições. Vai ter que dar outro largadão, hein? Que não bastasse uma bela largada, vamos para a segunda boa largada de Felipe Drugovich. Tá tudo certo com o Ira Daruvala, tudo certo também com o Enzo Fittipaldi. É uma pena que eram pontos importantes para o Enzo Fittipaldi. Enquanto você tem a repetição da largada pelo onboard do Theo Pourchaire, o vice-campeão. Olha o bico dele. Atenção. Tum. Toma. O Roy Nissany está ao lado dele, a gente ainda não teve essa imagem do Ira Daruvala ou do Enzo Fittipaldi. Ia ser muito importante ver um onboard. Claro que a direção... O Durham aí reclamando do toque e também de um mergulho que o Pourchaire deu para cima dele no hairpin. Eu dizia que a direção de prova deve estar avaliando se faz sentido mostrar um onboard ou não, né? Se é forte ou se não é, mas com certeza é necessário para a gente tirar limpo o que aconteceu. Se o Daruvala ali por dentro dá um toque no Enzo e obriga ele a ir para a esquerda, ou se o Enzo tem alguma parcela de culpa nisso, enfim. Aí Jack Durham e o Mick Durham, acabou de sair o Mick Durham ali de branco, pai dele. E o Jack Durham que perdeu posições, né? Tá em 8º, mas vai mudar a posição de largada para a original. Aí o Iwasa perdeu uma posição. Afinal de contas, com a inversão dos grids, ele larga em 10º e amanhã ele larga em 1º. O Cordel até que fez uma largada razoável, não se meteu em encrenca. Tomou um dive bomb do Hauger por dentro ali, achei que o Hauger ia tocar, mas ali naquele miolo saiu todo mundo inteiro. Eu confesso que em relação ao acidente, eu acho muito difícil o Enzo ter escapado para a esquerda e levado o Daruvala para o muro. Acho que se bobear, o Daruvala deve ter tocado antes, ou ele perdeu um pouco de aderência. É claro que é tudo no campo da especulação, mas o bom humor aí do Theo Pourchaire, hein? Sinal de positivo, Theo Pourchaire. Com esse bom humor aí, se bobear, ele já arrumou uma vaga para o ano que vem, né? Olha o bom humor dele ali, ó.
o que ele fez no pico. Isso aí em volta, eu acho que não significa uma perda tão grande volta a volta em tempo, né, Molina? Não. Foi só... Quem poderia ter tomado prejuízo nisso seria o Durham, que teve o seu pneu traseiro esquerdo raspado, mas olhando ali ele e o Mick parece que estava tudo bem. O Sargent tá com uma cara assim tensa. Olha só o body language do rapaz. Vamos ver a largada dele. Nossa. Um de cada lado. Just relax. Do Roy Nissany, hein? How many have I lost? I think we're 9. Cracking start, just got scored. Foi tomando de todo mundo, hein? Que largada horrorosa. Estamos sob bandeira vermelha e pelo que a gente viu da proteção lá, vai demorar mais um pouco, hein? O problema é que a gente tem a classificação da Fórmula 1 daqui 1h30. E... Olha com que macacão. Que legal. Ele tá bacana. Piloto júnior agora é isso, né? Quando ele for competir, ele vai ter de respeitar também as marcas que apoiam. Ele perdeu peso agora também, né, no carro. Olha lá. Olha o sinal, né? Porque ele cortou o cabelo, viu? Perdeu um bocado de peso. Perdeu. Não, tem sim. Tirou umas 300 gramas aí, vai. O RP da Aston Martin botou ele na linha, cara. Vamos cortar essa juba. Você sabe que o Drugovich agora ele respeita, né, um pouco mais o que a Aston Martin vai dizer, até porque controla a agenda, controla a carreira do piloto em si. E só para fazer uma correção aqui, muito bem lembrado pelo Márcio Pereira, nosso coordenador, que ele é um cara que todo dia de manhã que a gente tem Fórmula 1 e Fórmula 2, ele me leva até a padaria para tomar um bom café e ele me lembrou, são 300 gramas. Opa! Que ele perdeu. 300 gramas, exatamente. Sejamos corretos. Agora, aqui. Viu dentro do capacete do Hauger o que tá calor? Tudo que é ventilador virado para ele tá suando, cara. Que pelo amor de Deus, devia sair desse carro e tirar o capacete um pouco. Aí Juan Manuel Correa. Juan Manuel Correa voltando à Fórmula 2, recuperando de uma lesão muito forte, de uma batida muito forte, e ele vem ocupando espaço no carro da Van Amersfoort Racing. E que esse espaço era do Risi Ushijima, é isso? Não. Ah, não, o Ushijima é da Fórmula 3. Né? Era o Jack Hughes. Jack Hughes, perfeito. O Ushijima ele ainda corre na Van Amersfoort Racing, correu, né, nessa temporada, só que na Fórmula 3. Só para salientar o esforço desse rapaz que está na tela aí para voltar à Fórmula 2, esse ano ele chegou a ficar fora de Fórmula 3 por lesão, por fratura, por lesão, por esforço repetitivo, de tanto que ele se dedica na academia para se recuperar daquelas lesões. É realmente um modelo, tá? Um exemplo de atleta. Pode não ter essa habilidade toda, pode não ser material de Fórmula 1, mas é um exemplo de dedicação. Na verdade, eu estava conferindo aqui nas nossas anotações, o Jake Hughes teve esse carro durante a temporada, mas recentemente quem estava com ele era o David Beckman, porque a Van Amersfoort Racing, ela está estreando, né? Então ela está experimentando pilotos ao longo do ano, e então foi o David Beckman que fez as últimas etapas. Perfeito. Com esse carro. O Daniel Barreto manda aqui, o Darúvala tirou o Enzi, ainda querem tirar 2 posições do Drugo. Não, aí não é uma questão de querer tirar, né? É uma questão de regulamento. Inclusive aqui na cabine ao meu lado eu presencio que o Thiago Mendonça está prontamente vendo o regulamento para ver se há alguma coisa diferente, mas é o que o Molina explicou. Não tem uma corrida, uma volta completa, não tem início de corrida, não é considerado pelo regulamento o início de uma corrida. Então, como não houve isso, anula-se o fato de que eles largaram, anula-se o fato de que já teve corrida, e aí é reestabelecido o grid de largada. Essa proteção que você está vendo aí, que não é feita de pneus, inclusive me falhou aqui o nome do... Tech Pro. Tech Pro, obrigado, Molina. Esse material Tech Pro ele tem que ser reestabelecido e colocado na posição original, porque alguém pode mais uma vez colidir ali, e isso é uma questão de segurança, por isso a demora. Pediu para falar o Thiago Mendonça, será muito que... Bem. Artigo 42.3 do Regulamento Esportivo da Fórmula 2 prevê o seguinte: entre outras coisas, em todos os casos, quando for possível determinar as posições dos carros por algum ponto de cronometragem, eles serão posicionados de acordo com como eles estavam naquele momento.
Então o Drugovich não perde essas posições, segundo o que está aqui no 42.3 do regulamento. Mesmo na primeira volta. Depende da organização conseguir cronometrar. Sensor. Se o sensor identificou, o sensor oficial de cronometragem identificou novas posições, sem nenhuma dúvida, pelo que o regulamento diz aqui. Tem que ver se eles identificaram. Exatamente. Eles identificaram porque a gente está aqui com o Drugovich em quinto no time. Exatamente. Lifetime de aqui, novo né? acidente. O Daruvla escorrega. Exatamente. O Daruvla vem perdidaço ali e acerta o Enzo. Realmente. Como ele toca na traseira esquerda, o carro naturalmente vira para aquele lado e os dois dardejaram ali em direção à barreira. Toque de corrida, ok, erro de quem vinha atrás, um toquezinho besta, mas que o resultado não foi nada besta. Ô Daniel Barreto, então o senhor pode ficar feliz, viu? O senhor fique contente porque não tiraram posição nenhuma de Felipe Drugovich, por enquanto, hein? Calma, é a FIA que tá tocando a prova, calma. O Durham continua reclamando aí desse mergulho e falando que acabou dando sorte, porque ele tinha 2 carros ali, né, ao lado dele, mas tá chorando demais, né? Jogou duro, mas foi um dive bom maravilhoso do Theo Pucher. Já reclamou. Também achei maravilhoso, limpo. Fantástico. O primeiro não. O primeiro ele tocou na traseira do Durham. Esse aí não, foi chique. Quem passou perto ali tomar de novo no pneu foi o Drugovich. Vou mandar um abraço aqui pra galera ligada na hashtag F2 no Band Esportes. O Mike tá com a gente, o Alex Bonan, Rodrigo Amaral, de Leopoldina. Pessoal falando de Minas Gerais, o Vander de Aguiar, Plínio Rodrigues, o Luiz Gustavo, Sandro Marinho, o Edson Benites, Ricardo Batista, Wagner, Reginaldo Marques, o perfil da Paddock da F2, o Anderson Santos que cada hora tem uma foto de perfil, né? Hoje é do Daniel Ricciardo, mas já foi do Alonso, enfim. O Jorge tá com a gente, o Kaique, o Oswaldinho sempre ligado conosco. Enfim, toda a legião de apaixonados pela Fórmula 2 mandando as suas participações aqui na hashtag F2 no Band Esportes. Open Bar, hein? Sabadão. Lá já pode, né? Aqui ainda não são nem 10 horas, né? Um pouco cedo, mas fuso horário de mais 6. Lá já é permitido e que bela imagem de um belo iate, de um belo cenário e de um belo final de semana. Esse cidadão que está aí na sua tela, ele está indo para a sua 7ª temporada do ano que vem na Fórmula 2. Ele tem 26 anos, o Ralf Boschung, ou melhor, vai completar 26 anos. Ele vai para a sua 7ª temporada e ele acabou de quebrar um recorde porque ele largou em sua corrida de número 93. Na verdade, agora 94, tá? Ele largou na sua corrida de número 94 e ele estava empatado com 93 corridas ao lado do Luca Ghiotto. Portanto, agora ele é o cara que mais tem largadas, que mais tem número de corridas na Fórmula 3. O Ralf Boschung anteriormente na sua tela, 94 corridas no total e ele vai superar isso, hein? Ele vai chegar à marca de 100 porque ele está confirmado no próximo ano, o Ralf Boschung, mais uma vez na Campus Racing. A gente discutia ontem o que é que poderia estar, né, motivando a permanência do Ralf Boschung por tanto tempo assim na Fórmula 2. Não é comum a gente ver esse tipo de continuidade, especialmente porque o piloto vai seguir carreira, né? Ele vai buscar algo para se profissionalizar. Tá aí a Tatiana Calderon, única mulher do grid de largada. Mas o Boschung, como a gente mencionou, tem um patrocinador muito exibido, que é o Demun, um cara que é uma lenda aí, né? Um guru das criptomoedas e que inclusive estampa o próprio rosto no carro do Boschung. Então talvez seja essa a motivação, o cara gosta de aparecer e acho que nada melhor do que uma categoria de base da Fórmula 1 para ter esse tipo de ação. Você que está chegando agora, estamos sob bandeira vermelha porque o Darúvala, sempre ele, hein? Ele, o Ryan Sunny, o Darúvala tirou o Enzo Fittipaldi da corrida. A gente conseguiu a repetição. Olha o gingado, olha a graça do menino da Ferrari, hein? Esse aí já vai roer
e vai se preocupar porque o que a Ferrari vai fazer para tentar ganhar esse vice-campeonato aí com o Charles Leclerc e não perder a segunda posição de construtores para a Mercedes é de se esperar e é de torcer. Logo na sequência teremos a classificação da Fórmula 2. Mas eu dizia que o Daruvala tirou o Enzo Fittipaldi da corrida, a gente viu que ele se complicou completamente ali na curva e bota para fora tanto ele quanto o Enzo Fittipaldi. Mais uma vez aí o Bruno Michel, o presidente, o CEO da Fórmula 2 e da Fórmula 3, ele é o manda-chuva dessas categorias de base. No ano que vem nós teremos 14 etapas da Fórmula 2 e ele, junto com toda a organização, promoveu uma alteração. Ele tirou do calendário a corrida em Le Castellet, que é no local de onde esse cara nasceu aí, ó, o Theo Pucher, o francês, no circuito Paul Ricard, e temos a chegada da etapa da Austrália. Temos a chegada de Melbourne. Portanto, a Fórmula 2 correndo em Melbourne no próximo ano. O Daruvala e o Fittipaldi estão bem, estão fora, ainda temos uma bandeira vermelha. Resta saber o que é que vai acontecer, porque teremos a classificação da Fórmula 1, né? Pois é, e a Fórmula 2, ela coloca no regulamento que o tempo não para, que a gente continua tendo o tempo andando, mas a verdade é que quando há tempo hábil, ela permite que os pilotos completem mais voltas do que o tempo permitiria, né? Essa corrida de 45 minutos mais uma volta, ela seria estendida, então, porque o tempo não parou. Mas, de qualquer forma, a gente observa o que eles vão fazer pensando aí na classificação da Fórmula 1, que acontece daqui a pouquinho, né? Daqui 1h18. E você sabe o que isso implica, né, Tiagão? Se os caras vão relargar com pneu médio ou se alguém vai arriscar botar um pneu macio, prevendo poucas voltas, hein? Podemos ter surpresas quando os carros estiverem saindo do pit lane. É verdade. E a gente vê ali em cima, ó, volta 2 de 23. Até o nosso amigo José Mário Dias mandou uma mensagem aqui, grande fotógrafo do nosso automobilismo, questionando essa questão. E é porque eles cruzaram a linha de box, a linha de largada pelo box. E assim eles abriram a segunda volta. Mas a corrida já estava em bandeira vermelha. Então vale o resultado lá da reta oposta, que é o último momento de cronometragem. Muito bem. Está esclarecido então porque da permanência das posições de pista. Você falou sobre etapas, sobre Fórmula 1. Vamos aproveitar para ressaltar que a Fórmula 1 divulgou que no próximo ano o seu Grande Prêmio da China está oficialmente cancelado. Está fora do calendário, ainda por questões sanitárias, ainda por questões da Covid-19, e ainda não temos uma substituição. Até o momento, a FIA não informou se vai substituir ou não, mas por enquanto a posição é que não terá substituto, que o Grande Prêmio da China vai ficar de fora. Olha quem tá aí, o Isaac Hadjar, hein? Você que acompanha a Fórmula 2 e o Jack Crawford e a Fórmula 3, o Hadjar é um piloto muito rápido, hein? Eu sou fã desse cara. O Isaac Hadjar, que é um piloto que já é da academia Red Bull, ele senta a bota mesmo, hein? E vem para a Fórmula 2. O Helmut Marko ainda não confirmou por qual equipe, mas ele virá para a Fórmula 2. Uma outra informação importante do regulamento é que no artigo 43.11 ele diz o seguinte: se a corrida não puder reiniciada, os resultados serão o da penúltima volta antes da volta em que o sinal de suspensão da corrida foi dado. Não há essa volta não existiu. E dessa forma, se a prova não puder ser reiniciada, ela será anulada, ela será cancelada ou então postergada para amanhã, o que eu duvido muito, já que a programação da Fórmula 1 é muito apertada. E o Sargent, olha lá, vamos ver. Então é isso aí. Mantiveram. Exatamente o que a gente tinha previsto. Demorou, mas chegou. Auger. Pode comemorar que o Drogovic quinto permanece em quinto. Sargent odiou essa notícia, hein? Vamos ver a reação do Sargent. 1, 2, 3. Não, em sexto. Então não foi aquela última posição. O Drogo.
Não é o que está marcando aqui no live timing. É a ordem de classificação no último sensor antes da bandeira vermelha. O que a gente tem aqui é o que eles seguiram na pista, né? Sim. O sensor antes da bandeira vermelha é o que vale. Exatamente. Então o Sargent volta para sexto. E o Drogovic larga em quinto, largadão, valeu a pena. O Richard Verschoor à frente, o Liam Lawson em segundo, o Amaury Cordel na terceira posição. E aí você tem o Dennis Holger largando na quarta posição. E depois o Felipe Drogovic largando em quinto. O passadão do Porsche não valeu. O dive bomb dele foi neutralizado. Porque o dive bomb é justamente depois da outra reta oposta, né? Exato, seria antes do próximo sensor. Eu vou te falar, mas o Molina, antes você falar aqui, doeu, hein? Essa doeu em mim e deve ter doído nele. Diga lá. Foi um passadão bonito. Só para registrar aqui, o Giovanni Guerra, presidente da CBA, está com a gente, está assistindo aqui e manda um bom trabalho para nós. Nós, durante a semana, mencionamos, inclusive, o trabalho do Giovanni Guerra, não só no Supermotor da última semana, né? Em tentar nacionalizar e trazer uma expressão maior, né, para empresas que fabricam chassis, que fabricam bancos, que fabricam todo tipo de material que vai num carro e para poder tentar fornecer para as categorias e internacionalizar, globalizar as categorias brasileiras de automobilismo e não diferentemente. É uma coisa que é muito esperada, né? Eu vou, inclusive, ressaltar aqui uma iniciativa que a gente repercutiu durante a semana de uma empresa brasileira durante um dos programas com o Betsat, que fez toda a coleta do Grande Prêmio do Brasil na Fórmula 1, dos óleos que são utilizados em motores, do óleo mineral do tipo 2, e fez todo o refino numa iniciativa inédita na Fórmula 1 do óleo para poder reutilizar em qualquer outro motor que seja, sem que você tenha que fazer o descarte desse óleo que é muito danoso para a natureza, né? E isso, querendo ou não, que essa empresa faz, a Luarte, traz resultado para o Brasil. É a sustentabilidade no automobilismo mundial e para o Brasil, porque o Brasil ele importa uma grande parte desse 42% certo desse óleo para o país, e só esse refino que foi feito e que é feito pela Luarte representa quase 300 milhões de economia para o Brasil, e isso está chegando para a Fórmula 1. Então são dois casos aí que eu gostaria de ressaltar, de que são empresas brasileiras, no caso uma empresa brasileira e uma organização brasileira atuando no automobilismo para nacionalizar a sua produção, e uma outra para também globalizar o seu trabalho que é feito, e querendo ou não, com sustentabilidade. A corrida vai ser reiniciada, ou melhor, não vou nem dizer reiniciada, porque eles mantiveram a ordem que estava na pista, né? Em 7 minutos e 43 segundos, ou seja, teremos por volta de 10 horas e 6 da manhã o reinício e a relargada com Felipe Drogovic na quinta posição. Só para que a gente deixe bem claro agora, você viu como demorou para ser divulgada a posição de largada, e que sol bonito, hein? A largada é parada, né? Não. Ou é em andamento? A Fórmula 2 é atrás do safety car. Então tá, após uma volta, o safety car se retira e os pilotos reiniciam a prova. Agora, a direção de prova vai abrir mão do expediente dela de encerrar a prova dentro do tempo limite, porque já se passaram cerca de 30 minutos desde que a corrida foi interrompida. E com mais 7 minutos aí a gente chega muito perto, né, dos 45 minutos mais uma volta. Então, obviamente, eles não estão recomeçando a corrida para dar 3 voltinhas, né? Então, realmente a gente vai ter a corrida estendida e vamos acompanhar aí até que volta. Eu duvido muito que ela vá até as 23, porque realmente temos aí a Fórmula 1 logo mais, daqui 1 hora e 10 minutos. Vamos ver quem vai apostar sair de pneu macio, hein? Alguém vai tentar o pulo do gato. Muita gente aqui na hashtag F2 no Band Esportes e segue participando com a gente. Olha, não é todo mundo que gostou dessa largada em andamento não, hein? Tinha gente que queria a largada parada. Eu também sou dessa filosofia. Márcio Mendonça já deixou claro que na Fórmula 2 a largada vai ser atrás do safety car. E eles precisam tirar a volta daí, porque a gente sabe não há reabastecimento nos carros de Fórmula 2. Eles já percorreram uma volta
de apresentação e uma volta inteira, sim, porque voltaram para os boxes, de corrida quando a corrida foi interrompida. Então são 2 voltas percorridas que precisam entrar na conta. Então vamos ver se eles tiram isso aí para 21 voltas, que seria o mais adequado, mais de acordo com o regulamento. Liam Lawson, piloto da Red Bull e piloto da Carlin, se ajeitando já dentro do seu cockpit. 5 minutos e meio para o reinício da última Sprint Race do ano da Fórmula 2. Para a próxima temporada permanece a quantidade de etapas, 14 etapas, né, durante o ano. E no último treino livre, ou não sei se foi na classificação, tinha gente falando sobre uma expectativa de assistir a Fórmula 2 em Interlagos, né? Não vai ser para a próxima temporada, mas com certeza ia bagunçar muito. Piloto brasileiro provavelmente a gente teria, né? Porque sempre temos pilotos defendendo nessa categoria. Mas uma chuva ali de tarde, uma chuva para bagunçar o grid da Fórmula 2, até mesmo da Fórmula 3, que aí são mais carros, né? Seria de extremo interesse no ponto de vista do entretenimento. Nos anos 70 o Brasil chegou a receber campeonatos, torneios de Fórmula 2. Era uma época diferente, os pilotos de Fórmula 1 também andavam na Fórmula 2. Ela era quase como uma segunda divisão, assim como o NASCAR e Xfinity Series, mais do que uma categoria de base. Olha só o Mercedes AMG que a gente tem aí como safety car, né, do Bernard Mailander. Um baita carro, né? O GT Black Series, não é isso? Motor V8 4.0 biturbo, 730 cavalos, é mais do que tem de potência o Fórmula 2. Claro que peso-potência nem se compara, né? Mas 730 cavalos, chega a 325 km por hora, que também é o top speed do Fórmula 2. Até por isso, sorrisão do Bernard Mailander, né? Não tem como estar triste dentro de um carro como esse. Um dos empregos mais cobiçados da face da Terra. O Molina, ele tem, a gente sabe, você acompanha durante o final de semana o iate dele por lá, né? Quando vou eu e Mendonça, a gente fica num desse aí, ó. A gente disponibiliza para os convidados vários desses rafts, tá? Para poder transitar aí pela marinha. E pro paddock, né? Entre os iates. Mas sempre salientando o horário do chá da tarde, tá? Onde a gente tem iguarias aí trazidas do mundo todo para receber bem os nossos convidados. Tem aquela música, né? Sonho meu, né? Muito profundo. Olha o Sato aí. O Sato que aprontou ontem na classificação, foi autorizado a largar mesmo tendo um tempo acima dos 107%. Ontem a gente teve uma pergunta se o Sato, Marino Sato, era parente do Takuma Sato. Não, não é parente, só trazem aí o mesmo sobrenome. Menos de 3 minutos para o reinício da Sprint Race. Sérgio Cassiano com a gente, a Maria Clara também ligada na hashtag F2 no Band Esportes. Donas de paddock. O perfil, o Vander de Aguiar pergunta: o ex-Fittipaldi, a confirmação do próximo ano, onde é que ele vai correr? É na Carlin, viu? Na Fórmula 2. Representa uma evolução muito grande em relação à equipe Charu. Hoje a gente tem o Lawson e o Sargent na Carlin, e é importante para a gente observar o desempenho dessa equipe, o desempenho dentro de box, o acerto de carro, que é a casa para a qual o Enzo vai levar toda a sua capacidade. Tenho certeza que vai colaborar muito para a evolução da equipe Carlin. Alguém passou buzinando ali atrás, hein? 2 minutos para o reinício. Você é nosso convidado. Hoje ainda teremos a classificação na tela do Band Esportes. Nós temos a classificação da Fórmula 1 acontecendo. Vai ser praticamente colado, né? Vai ser praticamente na sequência por causa desse atraso da bandeira vermelha. A classificação que está programada para ocorrer a partir das 11 da manhã, né? Tiveram que trocar um bocado de peças de Tech Pro ali, lembrar que são feitas de plástico rotomoldado, um plástico bem macio, que absorve bem a pancada, mas que é destruído no caso de pancadas fortes como essa, tem que ser trocadas as peças. E nós estamos agora a 1 minuto e 10, confesso que está demorando para passar esse tempo, hein? Uma eternidade. O Jack Aitken, piloto que já inclusive correu de Fórmula 1 pela Williams, substituindo o George Russell,
que fez aquela prova pela Mercedes em função do afastamento do Lewis Hamilton por Covid-19 lá no Bahrein. O Jack Aitken, que tem dupla nacionalidade, britânico e sul-coreano. Você percebe que subiu o barulho dos motores? Está aí o Oliver Berman, hein? O Berman confirmado também. Estamos acenando de volta, viu? O Oliver Berman confirmado também na Prema Racing no próximo ano na Fórmula 2. É um novato que fez muito barulho na Fórmula 3 nesta temporada e por isso ele ganha esse reconhecimento. Já está aí vivendo o ambiente de Fórmula 2 e de Fórmula 1 também, ele que é piloto da Ferrari. Eu dizia sobre o barulho porque estamos a poucos segundos na retomada da Sprint Race. O safety car vai largar do pit lane com Per Mailander para ser retomada essa Sprint Race, a última etapa do ano. Felipe Drugovich, que largou na 7ª posição, conseguiu posições importantes, vai largar em 5º. Vamos de volta para a pista liberada agora, toda a proteção depois do acidente entre o Daruvala e o Enzo Fittipaldi. O Daruvala tirou o Enzo Fittipaldi da corrida. E aí a pergunta que eu te faço eles saem agora e já na próxima largam, né? O safety car já sai na próxima, não tem essa de sair, dar uma volta e depois o safety car sai. Não, em condições normais é isso. O safety car dá apenas uma volta e libera os pilotos, a menos que esteja chovendo e que eles precisem realmente conferir as condições de pista, aí o safety car fica um pouco mais, fica a critério do diretor de prova. Mas eu fico preocupado, Thiago, porque a temperatura caiu para 36,9, os carros não estavam com cobertor aquecedor. Se largar logo de primeira, vamos ver aí dificuldade para controlar o carro. Pois é, é uma responsabilidade que jogam aos pilotos. E lembrando sempre, segurança é prerrogativa do diretor de prova. Então, se ele pensar como o Molina, ele pode determinar mais uma volta, não tem problema nenhum. Quem determina o andamento da corrida é o diretor de prova. O Per Mailander, ele vai dar essa volta. Vocês falavam sobre a preocupação de combustível, né? Porque os carros se preparam para uma quantidade de voltas. E aí vem até a pergunta, né? Essa volta do safety car conta gostando da paisagem, né? Porque não é questão de pilotagem, porque é um baita de um piloto e é um cara que está há muito tempo agora sim sendo o safety car da categoria. Já de luzes apagadas, o safety car de Per Mailander. Nós vamos para a relargada depois de uma volta e meia praticamente de Sprint Race da Fórmula 2, com Richard Verschoor à frente, Liam Lawson na 2ª posição, Cordell em 3º, Dennis Hauger em 4º e aí Felipe Drugovich na 5ª posição. O safety car foi embora. Vamos para a relargada da Sprint Race, deu o pé ao Richard Verschoor. Vamos para a última Sprint Race do ano. Não acompanhou muito bem o Liam Lawson não, a Amaury Cordell já vem na bota. E ali nós temos 3 de 23 voltas, pelo menos até o momento. Essa é a contagem da direção de prova. Não completaremos essas 23 provas com toda e mais absoluta certeza. Tá aí o Marino Sato chacoalhando de um carro, chacoalhando para um lado e para o outro, para obter a temperatura dos pneus. Os carros muito espaçados ainda, apenas a relargada dessa Sprint Race. Aí você vê o Felipe Drugovich, logo atrás dele o Logan Sargent. Atacado pelo Durham, hein? Jack Durham é o único cara que está mais próximo de um carro à frente. O piloto da Alpine, ele vem por fora. Toma o traçado defensivo o Logan Sargent. O Roy Nissany vem junto com os dois. Jack Durham na pressão em cima do piloto americano que precisa terminar o campeonato entre os 6 primeiros. Ele está em busca da superlicença. Por enquanto vai correr pela Williams no próximo ano. Lawson já chegou no Verschoor. Também o Liam Lawson, Os pneus vão chegando na temperatura ideal. Os pilotos vão se sentindo um pouco mais confortável. Lá atrás em 5º o Felipe Drugovich. Vai ter ataque do Liam Lawson. E o Cordell ali se assanhando para cima dos dois, hein? Mostra um bom desempenho de pneu gelado. Vamos ver a hora que as coisas se estabilizarem, se o piloto da Van Amersfoort Racing consegue bancar aí um ataque para vitória ou fica no pódio. Vem para o contorno da 15, agora passa pela 16, o Richard Verschoor, ele já aponta na reta para abrir mais uma volta, a volta de número 4.
Volta 4 de 23 programadas. E em breve, quem sabe na próxima volta a direção já libera a abertura de asa móvel. São 2 voltas depois da saída do safety car. Liam Lawson, 1:41.3 com a melhor volta até o momento. Ele vai somando ponto de bonificação. E você vê que o intervalo entre os pilotos à frente, o único que está abaixo da casa de 1 segundo é justamente o Lawson. Então o Pourchaire está preso atrás do Ryan Nissany. O Asa deu uma espalhada ali, foi para fora da pista, agora vai atacando, vai sendo atacado pelo Vest. E o Vest já se posiciona à frente dele, hein? Vest à frente do Iwasa, toma a posição, Vest, e assume a 11ª posição. Eles estão tentando chegar na zona de pontuação, que por enquanto tem o Ryan Nissany somando o último pontinho. Importante para os pilotos Pourchaire e Vest da Arte chegarem na zona de pontuação, porque no momento a MP vai abrindo bons pontos com o Drugovich em quinto. E o Asa vem por fora. Vem tentar o contragolpe, o Asa para cima do Vest, mas não foi o suficiente, hein? Ali atrás você viu o Clement Novalá, que fez uma boa classificação, mas ele foi punido por acelerar em bandeira amarela, largou lá de trás, hein? Já está em 16º e agora, ó, o incidente entre o Daruvala e o Fittipaldi vai ser investigado somente depois da corrida. Tiveram um pouquinho tempo, né? Eu ia falar exatamente isso. Não deu para investigar em meia hora, né? Mas aí já é uma atitude que os comissários normalmente fazem. Dar uma punição ou não vai alterar o resultado dos dois. Então, foca no problema atual, que é a corrida, e investiga depois. Duvido que saia alguma punição para ninguém naquela posição. Até porque aí eles teriam acesso às imagens de on-board, que a gente não teve, e também a oportunidade de ouvir os 2 pilotos. A imagem para você dos 5 primeiros, o carro laranja do Drugovich, ele vai tentando abrir em relação ao Logan Sargent. Os 5 primeiros se aproximam. E aí tem um ponto de vista de ser um circuito com 2 retas e, portanto, os carros pegam bastante vácuo e chegam perto nas retas, mas na hora da freada acabam perdendo um pouco de aerodinâmica, por isso que também eles acabam se separando no terceiro setor, que é justamente um pouco mais sinuoso. Big push, come on, to close the group. Big push. Liam seems to be struggling a bit. O Holger recebendo a informação para acelerar, porque o Lawson está sofrendo um pouquinho. Hashtag F2 do Band Esportes. Você vai mandando a sua mensagem, vai participando conosco. Por enquanto, volta de número 5 de 23 programadas. Provavelmente agora a direção de prova vai liberar a asa móvel, hein? Temos DRS liberada na pista, enquanto o Richard Verschoor prontamente faz a volta mais rápida, um 39.9. Baixa da casa de 1,40, os pneus vão ficando numa temperatura que pode-se dizer um pouco mais ideal. E agora teremos briga pelas primeiras posições, hein? Todo mundo praticamente, os 5 primeiros, abaixo da casa de 1 segundo. Olha, eles ainda não abriram a asa, hein? Estranho, né? Tá liberado. Só se for a partir da próxima reta, né? Essa aí que é a... Ô, Vips. O Yuri Vips veio por dentro para defender essa posição que ele já vinha buscando faz tempo para cima do Ayumu Iwasa, hein? O Iwasa perde a posição pro Vest, agora perde pro Vips. Olha o troco. E eu ia dizer justamente que eles vão esperar a próxima volta para abrir a asa, hein? Vem caçando o vácuo Ayumu Iwasa. Não deu. Permanece à frente o Yuri Vips na 12ª posição. E tem briga também pelas posições intermediárias. Pedro, olha como modificou o desempenho do carro do Iwasa. Foi o carro mais rápido na classificação de ontem. A temperatura baixou, ele vai perdendo posição atrás de posição. O carro não se adapta a essa condição de asfalto mais frio.
Richard Verschoor de novo vai passar para abrir a volta de número 8. Já passou para abrir a volta de número 7, ou melhor. E passa com a melhor volta em 1:39.4. Ele baixou meio segundo nessa volta de número 6. E agora abrindo a volta de número 7. Provavelmente agora sim eles vão de asa aberta. Pedro, e a questão das voltas é que a direção de prova considerou as 3 voltas completadas, as 2 voltas completadas e também a terceira sob safety car. Então ela não precisou tirar ali da conta. Então por isso que a gente continua vendo o 23 ali, não houve nenhuma redução. Fica a sua dúvida em relação ao tempo. O que está acontecendo que ninguém está abrindo asa, hein? Mais um setor de DRS ali, a placa atrás, e ninguém de asa aberta. Tá muito estranho, e o Drugovich já vai perdendo distância para o carro da frente, tá? Tá ali no limite de 1 segundo. Quando começarem a usar, vão torcer para ele estar dentro do limite. Agora o Liam Lawson abriu a asa, pelo que eu vi ali. Porque pela cronometragem que a gente tem aqui, o pessoal está abaixo da casa de 1 segundo. Lawson com a melhor volta, agora ele toma esse ponto de bonificação do Richard Verschoor, 1:39.2. O Haroldo pergunta aqui pra gente, bom dia, a temporada não havia acabado? Ainda tem disputa? Acabou pro Drugovich, né, que venceu o campeonato, só que ele tá disputando um recorde, que é conseguir 9 vitórias e superar as 8 vitórias que ele, o Markelov e o Nick de Vries têm empatados. E está buscando também o título de equipes com a MP Motorsport. Tem disputa também entre novatos, querendo ganhar o título de novato melhor posicionado da temporada. Enfim, tem coisa em jogo ainda. Olha, todo mundo que pôde acionar, agora acionou. O Cordell já não tem mais distância, o Drugovich também não. Então ali da frente, Verschoor, Lawson e Hauger puderam acionar, assim como o Sargent e Durra. Vem se aproximando Liam Lawson. Ele vai baixar da casa de meio segundo, já pode começar a ensaiar um ataque para cima do Richard Verschoor. Resta saber quanto que ele vai fazer isso. O Amaury Cordell também vai tomar a pressão do Dennis Hauger. E aí o Drugovich vai perdendo o tempo atrás do Dennis Hauger, mas quando eles começarem a disputar, a tendência é que ele consiga se aproximar. Olha como chega muito perto o Liam Lawson. Se aproxima muito nesse último setor, nesse terceiro setor. E eu arrisco a dizer que nessa volta de número 9 que o Verschoor vai abrir agora, ele vai ter que começar a se defender, hein? Esse ataque do Lawson no setor de miolo vai sobrecarregando os pneus dianteiros. Lembrando que a aerodinâmica do Fórmula 2 é mais ou menos como a Fórmula 1 era até o ano passado. Você seguir o carro da frente muito próximo, perde o ar na asa dianteira, o carro começa a sair de frente, arrasta o pneu, sobe a calibragem e o desempenho cai. Olha, a direção informa as últimas 15 voltas. Então, pelo que eles estão programando, vamos até a volta de número 23, hein? Se aproxima muito Liam Lawson. Eles vêm para o primeiro setor de uma reta longa. E vai vir de asa aberta Liam Lawson. Vem o piloto da Carlin pressionando o piloto da Trident, o Richard Verschoor ligado no retrovisor para entender o que vai tentar fazer o Liam Lawson. O que aconteceu foi isso, eles consideraram as 3 voltas antes do início efetivo da corrida como válidas. Por isso que eles vão até a 23 e não há redução até a 20ª. Claro, sempre prerrogativo do diretor de prova, a gente já está com mais de 47 minutos de evento, então até o final ainda pode ter mudança, mas essa a explicação para eles seguirem com as 23 voltas. As 3 primeiras, mesmo com o safety car, mesmo com vermelha, foram computadas aí no cronômetro. O Novalak está numa disputa lá atrás com o Zane Maloney, o piloto da Trident. Eles vêm se alternando nessa 15ª posição. E com isso o Marino Sato vem atrás, o Oli Caldwell, as últimas posições, o Ralf Boschung. Ó a repetição, ó. O Novalak assume a 15ª posição, só que ele passa um pouco do ponto. E ele vai tomar um X
Porque depois daquele frente. setor ali, ele ia conseguir, ele tracionou melhor e assumiu essa 15ª posição. Vamos falar que precisa lembrar que o Maloney é rookie, hein? Ficar disputando posição e tomar um risco no capacete do novatão vai ficar chato para ele. Muito próximo Liam Lawson do Richard Verschoor. É a disputa pela primeira posição. Volta de número 10 praticamente, quase na metade dessa sprint race. Veja como se aproxima o Liam Lawson. Vai tentar o mergulho por dentro, Liam Lawson, para fazer a ultrapassagem, assume a primeira posição, Liam Lawson. Pensei que ele ia esperar o próximo setor, que nada foi embora, o Liam Lawson. Assume a primeira posição, só que agora quem tem asa aberta é o Richard Verschoor. Vai tentar o troco, o piloto da Trident. Vem o Richard Verschoor, vem por fora para assumir a primeira posição. Por dentro sustenta o Liam Lawson. E permanece à frente o piloto da Carlin. Tendência agora é o Lawson abrir, hein? Tinha mais carro, estava sendo segurado aí pelo Verschoor. Vamos ver se ele consegue abrir. E o Cordel foi para cima do Verschoor. O Cordel com isso chega, o Dennis Holger também vem logo atrás, o Drugovich na 5ª posição, um pouco mais distante do pelotão, mas isso pode auxiliar o piloto brasileiro. O fato é que o Liam Lawson foi embora. Olha, o Liam Lawson, ele fez um belíssimo primeiro treino a bordo de uma Fórmula 1, hein? Ele fez um treino com a Red Bull, ele fez um treino no carro do Max Verstappen, enquanto a gente vai ver a repetição, ó. Eu confesso que assim, o Richard Verschoor estava tão próximo, o Liam Lawson, ele tinha que ter tomado o traçado de dentro, hein? Bobeou. O piloto holandês deu uma bobeada feia aí. O Lawson vai recuperando a imagem dele, vai se colocando muito bem. Ele foi confirmado pela Red Bull como o terceiro piloto reserva no ano que vem. O Daniel Ricciardo deve ser mais uma peça de marketing do que efetivamente o piloto reserva. Então a Red Bull vai voltando a apostar no Lawson, que teve uma temporada de muitos altos e baixos, vinha perdendo espaço e agora parece estar reconquistando. Ele fez um treino que ele ficou a 2 décimos do Sérgio Pérez. Então, né? Esse é o ponto, né? Uma marca muito expressiva para alguém que tem tão poucas horas de Fórmula 1. Ok, tava com o carro do Verstappen e exatamente por isso que é um carro difícil de guiar. O carro normalmente com acerto muito traseiro, ele foi lá, segurou a besta e tomou só 2 décimos do piloto oficial. Lawson na primeira posição, a mais de meio segundo está o Richard Verschoor, o Amaury Cordel em quarto, o Dennis Holger Cordel em terceiro, Holger em quarto e aí o Drugovich em quinto. Será que ele tem um plano? Essa é a pergunta que a gente intuou durante toda a temporada, né? Tá guardando o pneu pro fim? Plano ele tem. Resta saber se ele tem carro para concretizar, né? Porque ficou ali no 1.3, 1.4, não consegue se aproximar do Holger, porque ali na frente todo mundo tá no trenzinho de asa. Agora do Lawson ao Holger todo mundo pode abrir, o Drugovich não, fica complicado se aproximar. E o Sargent, que tinha essa distância do Drugovich, agora já tá a mais de um segundo, 1.4. O Drugovich vai ficar numa posição segura, o que é muito bom para a MP, porque ele marca bons pontos à frente dos pilotos da Arte, que estão em 9º e 11º. Estamos na volta de número 12, metade da Sprint Race, você curtindo a última etapa da Fórmula 2. Amanhã tem a corrida principal a partir das 5h55 da manhã. Já 11 horas tem classificação da Fórmula 1. Travadaça do Logan Sargent, hein? Olha a cabeça do americano. Tá numa 6ª posição, tá à frente do Durham, que disputa com ele diretamente a 3ª posição no campeonato e começa a fritar os pneus. Calma, moleque. No campeonato, no momento, o Sargent indo para 138 pontos, tendo Liam Lawson agora atrás dele com 133. O Jack Durham iria a 128 e depois Daruvala e Enzo com 126. Olha, o Sargent tá com algum problema que ele travou de novo no final da reta e vai sofrer o ataque do Durham já. Tá curtido o onboard de Jack Durham. O piloto da Virtuoso para cima de um carro da Carlin, o Sargent em sexto. É que assim, convenhamos, né? A sorte do Sargent é que Daruvala e Fittipaldi, que vinham atrás dele para tentar tirar esse sexto lugar, estão fora, né? Daruvala tirou e ele fez um spot ali no pneu dianteiro esquerdo, hein? Machuca esse pneu, ainda tem muitas voltas para rodar. Precisa trabalhar um pouquinho aí no balanço de freio. Ó, de novo na volta seguinte.
Quando você trava e faz esse flat spot, que é um local relativamente plano no pneu, a tendência, quando trava, é travar sempre no mesmo ponto. E a situação vai se agravando. Com isso, o Durham está perdendo 2 posições na tabela de classificação de campeonatos. Ele está descendo para quinto. O Liam Lawson está subindo 11 pontos, hein? O Liam Lawson está indo a 134 pontos. Por causa da melhor volta. 10 mais 1. Olha, O Durham está perdendo uma posição só, na verdade. Ele estava em quarto, ele cai para quinto. Isso. O Drugovich já está em distância de abertura de asa do Hallgren. Conseguiu se aproximar bastante do piloto da Prema. Podemos ter ataque até o final da prova. Até porque o Dennis Hogger não está próximo do Amaury Cordel, não tem asa móvel. O Drugovich, esse é o momento de atacar, hein? Vem mais uma vez o Jack Durham, um pouco mais próximo de Logan Sargent. Praticamente a 4 décimos. Ainda não é o suficiente para tentar o mergulho. Campeonato de equipes agora, a MP Motorsports indo a 285 pontos contra 281 da Arte Grand Prix. Ali o Pourchaire está a 0,6 do Nissany. Pode ainda tentar marcar um ponto até o final da prova, diminuindo um pouco essa distância, deixando a decisão do campeonato de equipes para a prova de amanhã. O Lawson abriu mais uma volta, vamos para as últimas 10 voltas. Aí atrás você está vendo a atenção do Trevor Carlin, hein? O patrão da Carlin. Tem disputa entre Jack Durham e Logan Sargent, tem disputa à frente entre Felipe Drugovich e Dennis Hogger, e é justamente agora que ele vai se aproximar mais. De asa aberta o Felipe Drugovich, ainda distante, ainda não tem como conseguir a ultrapassagem. Mas ele vem caçando esse vácuo para tentar logo depois da curva de número 6 e da 7, na segunda zona de abertura de asa, se aproximar e até mesmo tentar o ataque para cima do Dennis Hogger. Felipe nessa busca do Hallgren vai diminuindo seu tempo, mas ainda é alto em relação ao Lawson. Lawson virando na casa de 1:39.7, Drugovich 1:40.1 contra 1:40.3 do Hallgren. Vamos curtir o onboard do piloto brasileiro. Don't worry about Drugovich. Try to catch Cordel. You're faster than them now. Come on. O Hallgren sendo instruído a não se preocupar com o Drugovich e sim focar no Cordel. Quando fala para não se preocupar, é não tomar traçado defensivo, porque você piora a sua volta, e foi a razão do tempo dele ter caído para 1:43. Nessa volta, Hallgren 1:41, Drugovich 1:39.9. Fica nessa aí de não se preocupar então. É boa. Vamos ver o que vai acontecer pela frente. Aí o Roy Nissany, pros íntimos... Não vou provocar ele não. Não provoca que ele apronta. Deixa ele quieto, tá lá em oitavo. Tá bem, né? Fez uma boa prova. Melhor até do que o Iwasa, né? Largou uma posição na frente do Iwasa e tá 4 posições na frente. Liam Lawson, depois que assumiu a liderança da prova, a ultrapassagem em cima do Richard Verschoor. Foi-se embora. Aí você tá vendo passando o Felipe Drugovich na caça do Logan Sargent. Ou melhor, na caça do Dennis Hogger. Nice to push tiny bit to go back in the ice. Go swing the way down, nice. Não peguei. Ele falou, não fala comigo. Pediram para ele acelerar, ele falou, não fala comigo agora. Foi mais ou menos assim, né, meu? Você precisa acelerar. O que você acha que eu tô fazendo? É uma clássica, né? Volta de número 15. Verschoor em segundo. Aí os dois primeiros, o Liam Lawson na frente. Olha como se aproxima o Felipe Drugovich, colado no Dennis Hogger. Lembrar que o Drugo poupa pneu, sacrifica menos, vai chegar mais calçado no final da prova. O Lawson vai abrir a volta de número 16 neste exato momento.
Você acompanhando a última Sprint Race do ano, a última etapa da Fórmula 2 do ano. Uma temporada maravilhosa para o Brasil, uma temporada maravilhosa para Felipe Drugovich. A menos de 7 décimos do Dennis Hauger à frente. Eles acabaram de contornar a curva 3, vem para 4 agora o Dennis Hauger. O Hauger que vai para a MP o ano que vem. Vai exatamente para a equipe do Drugovich. Vem de asa aberta Felipe Drugovich, ele está tentando se aproximar do Dennis Hauger. Vai buscando essa quarta posição, são pontos importantíssimos para a MP Motorsport. Já se insinua, já bota ali o bico do carro de número 11. No retrovisor esquerdo do Dennis Hauger. O engenheiro do Hauger falou, não se preocupa, olha para frente. Então toma essa aproximação aí, ó. E o Drugovich inferniza no espelho, né? Aquele piloto que deixa o piloto da frente nervoso, como ele fez com o Verstappen em Le Mans virtual nesse ano, que acabou provocando o erro do Verstappen e ganhou a prova. Drugovich maior que Verstappen, é isso que você quer dizer, Molina? No meu coração, muito maior. E é uma regra, né? Abu Dhabi é uma regra. Eles se aproximam na reta e aí depois tem a dificuldade de ser mais rápido num trecho sinuoso, andando logo atrás do carro à frente. Você viu o que o Amaury Cordel fez, hein? Que traseirada do Cordel. E ó o Hauger, o erro. Hauger também. Falhou o Hauger. Não há mais como não se preocupar-se com Felipe Drugovich. Não tem mais o que fazer o Dennis Hauger a não ser um traçado defensivo. O Drugovich chegou de vez na aproximação para essa quarta posição. E eles vêm para a freada agora da curva de número 5. E aí tome pé embaixo, tome pé no porão e tome asa aberta. Sai o próximo. Veja como vem colado o Felipe Drugovich. Vai tentar o ataque para cima do Dennis Hauger. A preocupação é evidente. A aproximação ainda mais clara. Olha como já vem por dentro o Dennis Hauger. Se protegendo, vem por fora o campeão. Vem Felipe Drugovich, freia tudo. Lá por dentro o Dennis Hauger. Ele vai tomar o X, hein? Vai tracionar melhor agora o Felipe Drugovich. Tem mais uma reta. Vai abrir asa agora o Felipe Drugovich. Ah, eu não vou me preocupar com quem tá atrás, então toma essa ultrapassagem. Passou bonito, Felipe Drugovich. Passou bonito, Felipe Drugovich. Botou por dentro, foi-se embora. Assume a quarta posição. O campeão da Fórmula 2 foi-se embora, o Dennis Hauger. Nada pôde fazer e abre já uma vantagem o Felipe Drugovich. Que ultrapassagem sensacional do Felipe Drugovich. Belíssima manobra e usando o limite da pista. Veja que ele fica ali realmente muito próximo da linha branca, mas mantém o carro dentro do traçado. E aí a escapada do Amaury Cordel e quando o Drugovich chega próximo e ultrapassa o Hauger. Aí a repetição para você do Felipe Drugovich, a confiança em dia por dentro, apostando e muito para cima do Dennis Hauger com um pneu na pista ali fora da área azul. Que ultrapassagem do Felipe Drugovich. Olha o pneu do Dennis Hauger, o dianteiro esquerdo, hein? Você vê que o Hauger vem para dentro para proteger, o Drugovich permanece do lado de fora para forçar o Hauger a frear na sujeira e dar uma espalhada e sair sem tração. Aí ficou um alvo fácil na reta seguinte, tentou defender por dentro, mas não contava com essa ultrapassagem arriscada do piloto brasileiro. Vamos ver se dá tempo de chegar no Cordel. Eu confesso que para mim ele perdeu a posição quando ele escuta do engenheiro, não se preocupa. Não se preocupa que não tem o que fazer. Eu sou, vou fazer o paradoxo aqui. Eu sou o Lando Norris numa McLaren, o Max Verstappen atrás de mim, o meu engenheiro fala, não se preocupa com o Verstappen, olha pra frente. Você vai se preocupar com o destino inevitável? Então foi isso que ele falou. Tem esse ponto também, né? Acho que faltou o resto do rádio, não se preocupa que ele vai te passar de qualquer jeito. E agora o Sargent pra cima dele, hein? O Dennis Hauger não poupou pneus, hein? Você segue participando aqui com a gente na hashtag F2 do Band Esportes. Que ultrapassagem do Felipe Drugovich, hein? Jack Turra em sétimo, tá aí o onboard dele. Vamos para as últimas 5 voltas
da Sprint Racing Abu Dhabi. O Drugovich está um pouco distante ainda em relação ao Amaury Cordel. Acho difícil ele conseguir alguma coisa, mas nada é impossível, hein? Olha, ele Sargent se aproximou definitivamente do Roger. Diga lá. Ele virou 7 décimos mais rápido que o Amaury Cordel. 1,39,9 contra 1,46 na última volta. Ele já baixou mais 2 décimos, hein? 1,5 segundos. Pode repetir o que você vive falando? Ele tem um plano. Aí o Dennis Holger sob pressão. O Logan Sargent com essa classificação, ele vai se aproximando e muito de conseguir a superlicença para correr pela Williams no próximo ano. Até porque Daruvala tá fora, ele tirou o Enzo Fittipaldi junto com ele e se aproximou muito o Sargent. Vai ser inevitável essa ultrapassagem em cima do Dennis Holger. O Drugovich a menos de 1 segundo, hein? O Drugovich a menos de 1 segundo, tirou mais 7 décimos, ele chegou. Em uma volta o Drugovich chegou, tá faltando pneus pro Amaury Cordel, ele tá descalço. O Drugovich tem um tamanco de 5 centímetros ainda. Como é que é? Boa! Essa você não esperava, hein? Essa deu corte, hein? Essa você não esperava, hein? Para as mídias sociais. Rapaz, essa eu vou anotar pra... Não vou usar não. Essa Pode usar o solado, usa o solado. Faz o paradoxo. Ó, Drugovich a 0,7. O que esse menino poupa pneu não tá escrito. Vai ser muito útil ali na Aston Martin. A menos de 7 décimos o Drugovich, agora ele vai em busca de um pódio. E o Cordel abanando pra todo lado, já tá sentindo a fungada no cangote. Felipe Drugovich, que tem 5 vitórias no ano e vai em busca de pontuar na sua corrida de número 23 de 26 corridas nessa temporada, hein? E mais um canequinho, hein? Pódiozinho leva troféu. Exato, e seria o primeiro pódio da carreira do Amaury Cordel, né? Se ele terminasse à frente do Drugovich. O que me assusta do modo como ele vai tentar defender isso, hein? Podemos ter momentos tensos daqui pra frente. Felipe Drugovich se aproximando dessa terceira posição. As últimas 4 voltas ele chegou de vez para cima do Amaury Cordel. É a disputa pelo pódio. Ele está buscando uma vitória, sim. Ele está buscando uma vitória recorde. Essa vitória pode vir amanhã, mas ele busca ser o piloto que mais pontuou numa temporada da Fórmula 2. E claro, para ampliar esse recorde, ser o piloto que mais abriu em relação ao vice. Além do título de equipes da MP Motorsport. Olha como se aproxima o Drugovich. Lá atrás tem briga. Drugovich bota por dentro. Defende o Amaury Cordel, mexendo muito à frente o Amaury Cordel. Eu falei. Olha o jeito que ele vai defender isso. Balançou e balançou muito o piloto da Van Amersfoort Racing à frente do piloto brasileiro. Mas tem a inteligência, tem a calma, tem a paciência o Drugovich. Me parece que é uma questão de tempo, hein? É ter a cautela, é ter o cuidado do Amaury Cordel. Ele não vai vender barato. É um cara que vai jogar duro. É um pódio, é um caneco para a Van Amersfoort Racing e é um caneco importante para ele. Vamos para as últimas 3 voltas. Já abriu a volta de número 21 lá na frente o Liam Lawson. O Verschoner já não tem condições de brigar com o Liam Lawson. Quase segundos mais atrás o piloto da Trident. Vai ter disputa até o fim, vai ter disputa com o piloto brasileiro. Vem o Drugão. Tem que ver a freada agora antes das 5. Se ele se aproxima, se ele cola na traseira do Amaury Cordel para poder abrir a asa. Travou tudo o Amaury Cordel, hein? Espalhou. Errou o Amaury Cordel. Vem por dentro do Drugovich. Vai para poder abrir a sua asa móvel pela primeira vez. Vai poder tomar essa posição do Amaury Cordel. Cordel vem por fora. Ele defende a posição. Drugovich assume a terceira posição. Olha. Olha o contra-golpe do Cordel por dentro. Sem asa aberta, o Cordel por dentro ensaiou uma ultrapassagem perigosa para cima do Felipe Drugovich. Acho que agora vai embora, hein? Drugovich vai embora na terceira posição. O ponto de detecção de asa móvel favorece o Amaury Cordel nesse momento, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai tentar atacar o Drugovich. Me parece distante o Drugovich. Agora um pouco mais seguro. Assume a terceira posição. Eu respiro fundo aqui, porque foi uma disputa, no mínimo, perigosa entre o Drugovich e o Amaury Cordel, hein? Mas bonita também. Agora a zona de miolo, onde o MP tem desempenho maior, ele deve abrir uma distância segura para as últimas voltas. E o Cordel estava jogando a carreira dele ali, né? É a oportunidade de conquistar o primeiro pódio
da carreira do Cordel. A gente vê como ele travou e como o Drugovich se jogou por dentro e aproveitou a oportunidade. O pessoal jogando duro, mas limpo, tá? Tem que bater palma pro Cordel. Realmente o cara que aprontou tanto, ele agiu duro, mas com segurança. Pode ser o 9º pódio do Drugovich nesse ano, 18º da carreira. Ele passaria a ser o 5º piloto com mais pódios na história. Olha, pelo que está se desenhando o carro da MP Motorsport, para amanhã ele tem condições claras de brigar por uma vitória, hein? Amanhã ele larga na 4ª posição. Teremos o Iwasa, o Roy Nissany, Theo Pourchaire e o Drugovich. O Roy Nissany você pode botar na conta já, tá no bolso, tá? Eu vou garantir, tá no bolso, essa é por minha conta. Aí você tem o Iwasa que tá perdendo muito desempenho hoje. Sobra o Theo Pourchaire, olha o Dennis Hogger por fora. Vem Dennis Hogger para assumir a 4ª posição, a Mauri Cordel, esse sim tá descalço. O Cordel errou tudo. O Cordel errou antes, mas o Dennis Hogger errou depois. O Dennis Hogger errou, fritou tudo, ele vai ter que tirar essa diferença, vai ter que deixar se aproximar o Mauri Cordel, hein? Vai ter que devolver a posição, porque ele ganhou e logo depois cortou a pista. O Drugovich a 2.2 do Verschoor, acho que agora eu posso arriscar que nele não dá para chegar em 2 voltas, hein? Vamos ver se ele vai devolver a posição ou só vai tirar a diferença, ó. Dennis Hogger devolve a posição, cede a posição para Mauri Cordel, mas pode apostar que ele vai atacar no fim. Os dois praticamente sem pneus e com isso o Logan Sargent chegou. Uma disputa bonita e uma das corridas mais emocionantes em termos de disputa por posição, em termos de brigas francas, duras, porém limpas. Quem tem tudo a perder agora é o Sargent, precisa tomar muito cuidado, Durham no cangote dele e o Hogger não deixando passar. Vamos para a última volta. Opa. Ó, a última advertência para o Drugovich por track limits, ou seja, nessa última volta, o senhor vai com toda a delicadeza do mundo. Ó a repetição da ultrapassagem em cima do Marino Sato. Eita. Do toque do Manuel Corrêa, hein? Forçou um pouquinho. Pilotos da última volta, Liam Lawson à frente 7.2. O Drugovich atirou 7 décimos, mas não vai ser o suficiente para chegar no Verschoor. Será que o Dennis Hogger consegue o ataque para cima do Cordel? E o Durham vai ultrapassar o Logan Sargent. Vamos para o último trecho de reta. Se aproxima muito o Dennis Hogger. Se aproxima completamente à frente. Também o Jack Durham. O Dennis Hogger vai sair ao ataque para cima do Mauri Cordel. O Logan Sargent vem na bota. Uma disputa maravilhosa pela posição de número 4. Vem Dennis Hogger. Vem por dentro. Vem para assumir a posição para tomar do Mauri Cordel. Passou tranquilo o Dennis Hogger. Passou bonito, mas tem o contragolpe do Mauri Cordel. O Cordel botou por fora. Quase complica a vida do Dennis Hogger. Por um segundo eu achei que o Dennis Hogger estava à frente. O Amaury Cordel quase consegue a resposta, mas não deu para ele. Aí o Liam Lawson vem para receber a bandeira quadriculada. Vitória de Liam Lawson em Abu Dhabi. Richard Verschoor vai passar em segundo. O Drugovich passa na 3ª posição, no 9º pódio para ele. E numa belíssima corrida do brasileiro, o Dennis Hogger passa à frente do Amaury Cordel. Cordel em 5º, Sargent em 6º, Jack Durham em 7º. E o Roy Nissany na 8ª posição. Que final de corrida em Abu Dhabi. Que disputa bonita que o Amaury Cordel proporcionou pra gente com o Verschoor, com o Drugovich, com o Dennis Hogger. Até a última curva e até a reta final, com disputa na pista. Olha, eu acho que foi a melhor sprint race em termos de ultrapassagens e de disputas que a gente viu na temporada, hein? Muito legal, disputas belíssimas. O Cordel de parabéns pelo trabalho que fez. E Drugovich com o 9º pódio da temporada. Vitória do Liam Lawson é a 4ª dele no ano. E o Drugovich chegou a apenas 0.8. Copy. Good job, guys. That was a nice one. Car was literally hooked up the whole race, so good job. Thanks, mate. Great work. E aí o Lawson recebendo os parabéns e dizendo que realmente o carro estava impecável nesse fim de semana. Falei, 4ª vitória dele no ano. Só quem venceu mais do que ele foi o Felipe Drugovich. Eu lembro para você que agora, praticamente na sequência, nós teremos a classificação da Fórmula 1. Não acaba, hein? Não acaba, é só isso que a gente pede, que não acabe. Mas é a última etapa do ano. Uma belíssima sprint race em Abu Dhabi.
Aí acenando o Richard Verschoor, perdeu uma posição, ficou sem pneus. O Liam Lawson também tinha um carro um pouco melhor. E aí o Logan Sargent, a pergunta aqui do Edson Benítez é que se com esse resultado ele já garante a superlicença matematicamente com a 6ª posição. Eu ia acionar aqui o meu matemático, o Thiago Mendonça, mas prontamente ele disse, ainda não é o suficiente, ele tem que pontuar amanhã. Hold on, mate, P2. Yeah, thanks, guys. Rádio simples, o Verschoor sendo parabenizado e agradecendo. Tô ansioso para ouvir o Drugovich, hein? Campeão da temporada, uma belíssima ultrapassagem em Abu Dhabi, tá aí o onboard dele. 9º pódio, abre mais ainda a vantagem em relação ao Theo Pourchaire. O Pourchaire terminou em 9º, né? Pourchaire não pontuou. Good, baby, good, bravo. Good job, mate, good job, well done. Tá aí, pediu o Drugovich, na verdade veio o engenheiro dele parabenizando pela corrida, foi muito bem mesmo o Drugovich. Como é que ficou de ponto o MP contra a Art, Tiagão? A MP abriu 6 pontos em relação à Art, 287 a 281. E teremos disputa amanhã. O Drugovich ele vai abrir mais 6 pontos em relação ao Theo Pourchaire, não é isso? Ele vai a 247, o Theo Pourchaire fica a 64. Se eu não estou enganado, são 63 pontos de diferença agora, é isso? São mais. Mais? A gente tem aqui, ó. Perdão. 77 era a diferença que ele tinha. 86. 86, hein? Passa sem a maior distância? Não, se ele hoje? Perdão, na verdade, se ele tinha 77, 83. vai para 83. Esse é o problema de quem é de humanas tentar fazer contas sem a calculadora. É uma, duas, na terceira às vezes a gente acerta. E a maior vantagem até hoje era do Leclerc em 2017, que ele conseguiu 72 pontos de vantagem sobre o Markelov. Eu vou pedir uma petição aqui para que toda a coordenação do Band Esportes assine, que proporcione para nós um contador full time. Uma transmissão que vai ajudar bastante. Amanhã nós teremos a corrida principal 5h55 da manhã, a Feature Race. Não é que a gente vai abandonar esse Sprint Race agora com o Lawson ganhando, não. É só para te deixar o convite aberto, hein? Que corrida do Liam Lawson, que final de semana vai botando o Liam Lawson na conta, hein? Um belíssimo treino livre com a Fórmula 1, uma vitória na Sprint Race. O Liam Lawson, que agora soma sua 4ª vitória na temporada. E um belíssimo pódio para Felipe Drugovich, chegando na 3ª posição. Esse aí, o Richard Verschoor. O Verschoor vem para mais um pódio. Ele tinha uma vitória, hein? Ele vinha para a 2ª vitória dele. Não foi o suficiente para o piloto da Trident. Infelizmente, não deu para ele. Não deu para o piloto holandês. Esse